Boa noite, pessoal. Mais uma live aqui ao vivo do nosso programa Mentalidade. Live de hoje, como eu disse mais cedo, talvez seja uma das top 3 lives que eu já fiz até hoje. Essa live realmente vai ser uma live, vou dizer, transformadora da vida de vocês, tá bom? Esse, pra mim, é um dos temas mais tops que eu já falei até hoje na minha vida, que é sobre o anti-medo. Pensa numa live que vai ser pancada. Então, sugiro a todos, né, que vão buscar sua água, porque hoje eu vou fritar a cabeça de vocês. Compartilha aqui no avilãozinho. Você conhece alguém que você gosta, alguém que sabe que você gosta. Pega aqui, ó. Compartilha. Porque hoje eu garanto a vocês, vocês não vão sair daqui a mesma pessoa ao final dessa live. Então prepara aí 45 minutos aproximadamente de live, tá bom? Não digo nem que isso hoje vai ser uma live, isso vai ser uma aula. Então, prepara a mente, vai buscar uma água rápido, né? Enquanto o pessoal tá entrando. Quem não tá afim de pegar água, já pega aqui, ó, compartilha o aviãozinho, desliga a televisão, vai pro quarto, porque hoje o bicho vai pegar aqui, tá certo? Tema doido, tema, né, que vocês não vão ver em qualquer lugar, tema que realmente eu estudei. Eu li um livro essa semana passada, e esse livro me deu acesso a essas informações e eu vou compartilhar aqui com vocês, né, que são meus seguidores que já estão aqui há algum tempo, beleza? O tema de hoje, como eu falei aqui, é anti-medo. Olha que doideira. Então a primeira coisa, né, pra gente começar a aquecer a live aqui, é entender, afinal de contas, Rafael, por que a gente tem medo? Né? Vocês já se perguntaram isso? Por que a gente tem medo das coisas? E se a gente for a fundo nisso, né, e for refletir aí nas concepções que foram construídas na cabeça da gente, né? Essa semana eu fiz uma relação muito massa, até falei hoje no Stories, falando sobre, me perguntaram sobre qual o maior insight que eu tive em ser pai, né? Então olha que interessante, as nossas concepções, né, elas são formadas na maior parte das vezes lá na infância, perfeito? E as nossas concepções, elas vão moldar o nosso pensamento, até o Instagram explodiu aqui agora, elas vão moldar o nosso comportamento. Então às vezes a gente acha, né, que nós temos uma liberdade de pensar, mas se a gente for muito a fundo nisso, na verdade a gente não tem liberdade de pensar. A gente pensa o que as nossas concepções moldam. Então, ou seja, se você teve algumas crenças lá na sua infância, muito provavelmente os medos que você tem hoje de falar em público, o medo que você tem hoje de se arriscar no mundo empreender, o medo que você tem hoje, às vezes, de tomar uma decisão importante, tá tudo ligado lá às concepções que foram formadas na tua infância, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, por que a gente tem medo? De onde é que vem isso, Rafael? Isso é muito interessante que eu, sendo pai hoje, né, criando, treinando o Léo, eu paro para refletir muito sobre isso. E eu percebo que a maior parte dos medos que a gente tem foi lá da infância. Foi lá na infância quando você tava, né, ali, numa fase ali que nem Léo tá de 2, 3 anos, que ele vai no quarto, tá escuro, e a pessoa assim, não vai lá não porque tá escuro. Olha que doido. Não pula aí não, senão você vai cair. Cuidado, senão você cai. Ó, ali tem o véi da lancha. Ó, o véi da lancha, ó, o véi que tá lá dentro da casa. Então, ou seja, de forma inocente, os nossos pais, né, os nossos avós, os nossos tios, eles vão implantando coisas na cabeça da gente e essas coisas vão moldando as nossas concepções. E aí a gente começa a entender que alguns medos que a gente tem uma relação direta com isso. Né? Tava muito engraçado esses dias que tem um meme aí na internet que é aquele um bicho que tá com um rosto branco, né? Tá todo de preto. E aí Léo tava vendo e se acabando de dar risada, vendo isso. E aí minha mãe falou assim, por que Léo não tem medo desse bicho? Aí eu falei assim, porque ainda ninguém criou um bloqueio nele. Olha que doido. Então, ou seja, a criança, ela não tem medo porque ela não sabe. Ninguém foi lá e pau, bloqueou. Né? E esses dias Léo tava com medo de ir pro escuro. E eu fui ver que alguém falou pra ele, sem querer, falou assim, ó, não vá não, que escuro... Não vá pro escuro não, porque escuro dá medo. Então, ou seja, a criança ela vai se bloqueando. Por quê? Porque as pessoas vão implementando isso na cabeça delas. Então, olha como a gente tem que ter cuidado para quem é pai ou quer ser pai. Olha o cuidado que a gente tem que ter com o que a gente fala com os nossos filhos. Né? Tô aqui fazendo live no quarto de Léo e ontem ele tava aqui na beliche, ele tava aqui em cima. E eu falei, pula, pai. Treinando algumas coisas nele. Pula. Aí ele com medo. Não, papai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu falei assim, e vem cá. Qual é a conversa que papai já teve com você? O medo pode te paralisar? O medo vai te paralisar? Ele não. Então eu falei, por que você tá com medo? Pula, confia no teu pai, eu vou estar aqui. Você não pode pular sozinho.
Mas enquanto seu pai estiver do seu lado, você pode pular. Eu tô aqui para te segurar até o momento que for necessário. Porque quando não for mais necessário, você vai pular sozinho. Só que vai chegar essa hora. E ele, não vou não, não vou pular não, não vou pular não. Eu falei, você vai pular. O medo não pode paralisar. Embora o medo não pode paralisar. Ele pulou. Quando ele pulou e eu segurei, o coração dele acelerado. Eu falei, você tá vendo? Então todas as vezes que você tem que tomar decisões difíceis na tua vida, você vai precisar pular mesmo. Vai ter hora que você vai ter que pular e vai ter que sentir. E se não der certo, você vai quebrar sua cara, você vai levantar e você vai continuar. E isso aqui é um estado fisiológico. O teu coração está acelerado porque você teve medo. Mas o mais importante disso tudo, Léo, é que o medo não pode te paralisar. Fala comigo, o medo não pode te paralisar. O medo não pode paralisar. Então, ou seja, por ter consciência do quanto a infância é determinante para quem a gente vai ser quando for na fase adulta, eu treino meu filho o tempo inteiro. E ontem de noite eu tava treinando aqui, ó. Exatamente aqui no quarto dele. Eu tô no quarto dele aqui. Então aqui, ó, só pra vocês verem, ó. Tá vendo? Eu botei ele aqui em cima, fiquei aqui segurando e falei, pula, pai. E aí ele ficou com medo e pulou. E aí depois a conversa séria. Eu falei assim, ó, você não vai pular aqui se estiver sozinho. Você só vai pular se papai tiver, ou se vovó tiver, ou se alguém mandar você fazer isso. Beleza? Mas o que eu quero que você aprenda é que o medo não pode te paralisar. Então, ou seja, dentro da cabeça dele eu estou instalando lá num bloco de concepções, né, um drive de que o medo não pode paralisar. E aí uma segunda coisa que eu estou trabalhando com ele agora, que o medo tem que ter medo da gente. Olha que interessante. O medo tem que ter medo da gente. Então a gente começa a entender o porquê do medo, né? Para daqui a pouco a gente começar a introduzir o tema. Então é importante que você entenda que a gente não tem medo à toa. O medo, ele veio por coisas que foram implementadas na cabeça da gente ao longo da nossa vida. E aí entra o primeiro ponto importante da live. A gente precisa, enquanto pessoa, enquanto adulto, né, ter cuidado com os ambientes que a gente frequenta. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Perfeito? E para quem é pai, entenda o impacto que a tua forma de conduzir a criação do teu filho pode exercer no homem ou mulher que ele vai se transformar lá na frente. Tô dando exemplo aqui de Léo, tô dando exemplo da gente. Né? Às vezes, alguém já se perguntou por que a gente tem medo do escuro? Se a gente sabe que no escuro não tem nada, por que a gente tem medo do escuro? Porque provavelmente lá na infância alguém disse pra você que não é pro escuro porque tem um bicho lá. E aí a gente vira adulto e tem gente que é adulto que tem medo do escuro. Ninguém quer andar no escuro porque tem medo. Então, ou seja, entender que o medo é algo que alguém criou. Olha que top. Pega essa frase. O medo é algo que alguém criou para te bloquear de fazer algo que você queria. Olha que interessante. Os pais, né, por às vezes não querer que o filho vá pro escuro, no quarto escuro, falam o quê? Cuidado, não entra no quarto escuro porque tem um bicho lá. Então, ou seja, é uma forma que eu criei para exercer um poder sobre a cabeça de alguém para evitar que ela faça algo que eu não queira. Olha que interessante. Então, é importante que nós, né, que somos pais, ou que queremos ser pais, quem não é pai ainda, ou que já tem filho, que você tenha muito cuidado no que você fala pro teu filho. Porque a depender do que você vai falar para ele, isso vai gerar uma série de bloqueios na vida dele. Perfeito? E para quem é adulto, muito cuidado nos ambientes que você frequenta e nas pessoas que você convive. Por quê? Aí eu vou entrar em um outro ponto importante aqui. Não sei se já viram falar, esse é um termo que eu aprendi com um cara chamado Pablo Marçal. Acho que é o cara mais falado da internet hoje. Que ele fala assim, ó, a régua da reputação. Alguém já ouviu falar sobre esse termo, a régua da reputação? Comenta aqui pra mim, enquanto eu bebo água. Se alguém já ouviu falar sobre a régua da reputação. Alguém já ouviu falar sobre isso? O que é a régua da reputação? Minha mãe disse que não. Quem mais? Kézia disse que não. Alguém já ouviu falar sobre a régua da reputação? Ró também disse que não. Perfeito, vamos lá. Então, o que acontece? Darlene também não. Gésia não. Então, seja que perfeito. Então, vocês vão ser introduzidos um conceito aqui que vai ser um conceito transformador na vida de vocês aqui. Esse que eu vou trazer aqui agora. Vamos lá. Imagine que, vou dar um exemplo aqui de Ró, que está em todas as lives da gente. Que Ró, né, ela tem 5 amigos. E esses amigos, ela, sem querer, fez alguma coisa que essas pessoas se sentiram magoadas com Ró. Pela simples coisa que ela fez lá. Você acha que, quando você magoa aqueles 5 amigos, qual é a
nota que eles vão te dar em relação à tua reputação? Com certeza eles vão dar uma nota mais baixa. Mas se você fizer uma coisa muito boa para esses teus amigos, você acha que ele vai te dar uma nota alta ou baixa? Uma nota alta. Concorda? Todo mundo concorda até aqui? Responde para mim sim ou não. Então, ou seja, se a gente entende que as pessoas, elas tendem a pontuar a nossa reputação de acordo com a percepção que elas têm sobre a gente, e essa percepção está associada ao que eu fiz de bom ou ruim para aquela pessoa, a gente entende então que se eu coloco a minha reputação em jogo baseada no que a pessoa acha, eu viro um refém dessas pessoas. E a estabilidade da percepção que elas têm sobre a minha reputação vai ser de acordo com o que elas acharem, de acordo com o que eu fiz com ela. Perfeito? Então, ou seja, há de convir que se você fica se preocupando com que as notas que as pessoas vão te dar em relação à tua reputação e não sobre quem você é, você passa a ter medo de fazer coisas preocupado se essa pessoa vai querer te pontuar mal ou não. Perfeito? Então, ou seja, olha como é importante a gente entender isso. Olha como é importante a gente ter clareza de quem a gente é. Por quê? Porque se aquela pessoa está falando mal de mim e eu sei que aquilo é uma mentira e eu não me preocupo com a régua da reputação, eu fico menos vulnerável a continuar fazendo o que eu quero. Olha que interessante. Isso é muito importante. Esse é um conceito extremamente valioso porque, eu não sei se vocês sabem, em 2030, isso é um dado, isso não estou falando da boca para fora, em 2030, a doença mais prevalente no planeta é a depressão. Olha que doideira. E por que isso, Rafael? Porque cada vez mais a gente está fraco mentalmente, cada vez mais a gente fica dependendo da avaliação do que o outro vai achar da gente e não de quem a gente é. Então, ou seja, a gente vai desconstruindo a nossa essência e vai virando um escravo do que as pessoas vão achar da gente. Olha que interessante. E se a gente não começar a ressignificar isso e ter muito claro quem a gente é, o que a gente representa e o que a gente faz, a gente vai ficar cada vez mais escravo do que os outros acham. E eu trouxe aqui esse conceito de régua da reputação é bastante por isso. Por quê? Porque se você fica obrigado a ter que fazer tudo o que os outros querem para que elas te deem uma nota alta, né, na régua da reputação, você vira um escravo para ficar servindo os outros e não servir a você. E aí entra o grande conceito do medo de paralisar. Ou seja, velho, eu quero fazer uma live, falo isso muito para meus alunos, né, meus alunos médicos. Eu quero fazer uma live, mas eu fico com medo de fazer uma live e só ter uma pessoa. Eu fico com medo de fazer uma live e o meu colega médico entrar ali na hora da live e ver que só tem uma pessoa. Então, ou seja, você deixa de fazer algo que é importante para a tua carreira. Você deixa de fazer algo que você quer porque você está preocupado com a régua da reputação. Do que as pessoas vão dizer pelo fato de você estar ali sozinho naquela live. Olha que interessante. E isso é muito, muito doido, né? Porque hoje eu passei por isso. E isso é muito importante porque quando eu passo por isso, eu tenho mais propriedade para ensinar o meu aluno o que é passar por isso. Para que ele entenda e tenha uma visão a longo prazo, né? Hoje eu estava fazendo uma live em um outro canal que eu tenho aí, né? Só para médicos. E nos primeiros 2 minutos e 34 segundos eu fiquei sozinho na live. Não tinha uma pessoa na live. E ali, né, eu acho que eu fiquei mais forte mentalmente. E aí entra o conceito do antimedo. O que é o antimedo, Rafael? É quando você tem muita clareza do teu propósito. Quando você tem muita clareza de quem você é. Você tem muita clareza do que você está buscando. E você tem muita clareza do que precisa ser feito para chegar lá. Você passa a não se preocupar com a regra da reputação. Porque olha como é interessante. Isso vai ser um marco na minha vida. 14 de julho de 2024, às 10h14 da manhã, eu fiquei 2 minutos e 34 segundos fazendo uma live só pra mim. Olha que interessante. Então, ou seja, uma pessoa que tem esse nível de mentalidade, esquece, nada derruba ela. Nada derruba ela. Então quer dizer que eu sempre fui assim? Não. Eu me coloco o tempo inteiro na crise. Eu me coloco o tempo inteiro em desafios para aumentar o nível de pressão mental, para que eu consiga ficar cada vez mais forte.
E hoje eu entendo o quanto isso é importante para me preparar para onde eu estou indo. Por quê? Porque eu passei a compreender que eu não preciso ficar dependendo da regra da reputação. Ou seja, eu não preciso ficar escravo da opinião do outro. Eu tenho que ter muita clareza do que eu quero. Eu tenho muita clareza do que é certo e do que é errado. Ter muita clareza de que no meio do percurso eu vou cometer erros. Mas o que eu não posso é repetir os erros que eu cometi. Então, ter essa clareza dentro da mente da gente é a melhor forma de se tornar uma pessoa mais forte. É uma melhor forma de vencer os medos que foram implementados ao longo da minha formação mental, né, da infância até aqui, para que eu consiga ressignificar tudo isso. Tá fazendo sentido para vocês tudo isso que eu tô falando? Comenta aí para mim. Deixa eu ver aqui o que a galera tá falando. Maria, boa noite, doutor Rafael. Tudo bem com você? Gosto muito, vai ajudar você a fazer os tratamentos de varizes. Meu atual momento preciso me policiar. Descendo botou aqui, pois julgamento que as pessoas querem manipular minha vida. Exatamente, Deida. É exatamente. Ou seja, o que eu tô te falando aqui faz total sentido que você tá vivendo aí. Perfeito, Gleice, gostando, muito top. Perfeito, gente. Então vamos lá, a gente trouxe o primeiro conceito, né? Que é aonde é formado o medo na mente da gente. Segunda coisa, eu falei aqui sobre a régua da reputação, ou seja, a gente começar a ressignificar esse conceito de ficar dependendo do que o outro acha e não do que a gente quer fazer. Então isso é extremamente importante. E o meu objetivo dessa live aqui é fazer com que vocês não estejam nessa estatística de 2030, onde a doença mais prevalente do mundo vai ser o quê? Depressão. E para a gente não ficar escravo, né, e adoecer dessa forma, é importante que a gente tenha clareza sobre esses conceitos. Ter muita clareza desse conceito, por quê? Porque faz total sentido. Ou seja, quantas vezes a gente deixou de fazer algo que a gente queria porque a gente foi limitado ao medo de o que os outros iam achar. E toda vez que eu me coloco em situações adversas, eu saio dali mais forte. Porque eu tenho uma clareza muito grande de onde eu vou chegar, do que eu preciso fazer, do que eu preciso passar para me tornar a pessoa que eu preciso ser para quando chegar lá onde eu quero chegar. Aonde eu quero não, aonde eu vou chegar. Perfeito? Então, esse foi o segundo ponto. A terceira coisa importante é sobre a ressignificação do medo, né? E eu peguei aqui uma frase da Bíblia, muito top. Vou pegar aqui para falar exatamente. Tem uma parte da Bíblia que ele fala assim, ó, irai-vos, mas não pequeis. O que é isso? Você precisa ter ira no que você quer. Ou seja, muitas vezes você vai ter que enfrentar o teu medo. Você vai precisar enfrentar a régua da reputação, né? Lembra lá? Ou seja, tu vai ter que enfrentar pessoas que querem te colocar para baixo. E aí entra a coisa mais importante. Você tem que ter muita clareza de quem são as pessoas que vão te ajudar a te elevar. Porque se você ficar nos ambientes errados, com as pessoas erradas, dificilmente você vai conseguir sair disso. Beleza? E aí, eu sempre falo que para você conseguir romper essa barreira, você tem que treinar. E aí eu falo isso muito com minha equipe. Eu me coloco em situação de crise o tempo inteiro para saber como é que eu consigo sair dali. É entrar naquilo com uma oportunidade de sair melhor. Porque isso fortalece o meu domínio mental, isso fortalece a minha capacidade de ressignificar o medo, né? E aí, como ele está falando, e os seus porquês. É muita clareza, você tem que ter clareza do que você quer. Eu tenho muita clareza do que eu quero, eu tenho muita clareza do que eu preciso passar para chegar lá, né? Hoje essa prova do que eu falei aí, esses 2 minutos e 34 segundos no dia 14 de julho, às 10h14 da manhã, isso é um marco na minha vida, tá certo? Porque eu saí dali infinitamente mais monstro dali dentro. E isso é muito doido, por quê? Porque o mesmo problema que é você fazer, às vezes, uma live naquele instante sozinho, é o mesmo a questão de você botar 1000 pessoas. E dessas 1000 pessoas de uma live, ter ali 200 haters regaçando com você, lhe esculhambando, e você aguentar isso. Então, ou seja, muita gente deixa de fazer algo porque não quer passar por isso. Mas entenda, a partir do momento que você tem medo de fazer, por ter medo do que vai acontecer, você vai ter que fazer o quê? Baixar a tua régua dos teus sonhos. Você vai ter que limitar a viver coisa que você nem queria viver. Mas fala assim, eu prefiro ficar aqui. É aquela história, né? A pessoa tá dentro de um saco de bosta e aí tá reclamando porque tá ali, uma vida tá uma merda. Aí você fala assim, por que você não sai daí? Ah, mas aqui tá tão quentinho. Ou seja, é ruim, você quer reclamar, mas você não quer sair da tua zona de conforto para conseguir mudar a tua vida. Então, isso é muito importante. E aí, né,
entrando nesse terceiro tópico, que é entender que o medo é uma ilusão. Ou seja, foi algo que criaram para impedir que você fosse para outro lugar. É aquilo que eu falei, né? O medo é uma ferramenta que as pessoas utilizam para te impedir de chegar onde você quer, como uma forma de te manipular. Então, se você começa a entender que o medo é uma ilusão que foi criada na tua cabeça, né? Assim como o medo do escuro, porque falaram para você um dia lá na tua infância que não vá pro escuro porque tem um bicho lá, e a gente leva esse medo, às vezes na fase adulta, tem gente que tem medo do escuro. Tem gente que tem medo de falar em público. Então, ou seja, o teu medo que te paralisa, ele tem relação direta com o teu propósito. E isso é muito importante. Então, entenda que o medo foi uma ilusão. E aí você precisa ressignificar essa ilusão. Ressignificar como, né? E aí tem uma parte... Deixa eu ver, peguei aqui o termo. Peguei um texto aqui, ficou... Deixa eu ver se eu acho que... Não achei aqui, não sei se eu acho ele. Que tem uma parte que fala assim, que é importante que você ressignifique o medo. Que tudo aquilo que você fica pensando, aquilo atrai e te paralisa. E aí entra aquele conceito que eu falo com o Léo. O medo não pode te paralisar. Então como é que a gente faz, Rafael? Partindo do pressuposto que o medo foi uma ilusão criada dentro da minha cabeça por alguma concepção que foi feita lá na infância ou uma coisa que eu vivi ao longo da minha formação. Você precisa entender o seguinte, que tudo aquilo que você pensa te atrai. Ponto. Se você pensa que vai chover e fica ali o tempo todo... Não sei se vocês já passaram por isso. Você fica ali pensando, meu Deus, eu quero que isso não aconteça. A coisa vai acontecer. Então é importante que você entenda o quê? Quais são os medos que eu tenho que ter? É a ressignificação do medo. Porra, velho, eu tenho medo de ficar muito rico. Porra, eu tenho medo de ficar muito forte. Eu tenho medo de ter uma família fodástica. Então, se tua mente, tudo que tu foca tende a acontecer, então em vez de você ficar focando em coisas que você tem medo, ressignifica isso. Começa a focar em coisas que você deseja. É a ressignificação do medo. Partindo do pressuposto que aquilo foi uma ilusão que foi criada na tua cabeça. Perfeito? Então, hoje, o que é que eu tenho medo? Por ter medo de ficar muito rico. Por ter medo de ser um cara, assim, estourado no Brasil, em que todo mundo quer ouvir minhas palestras. Então, ou seja, eu foco nisso. Eu foco nisso. Eu foco nisso o tempo inteiro. Por quê? Porque quando eu foco nisso, isso vai gerando a concepção da minha cabeça. E essas concepções moldam minha forma de pensar. E isso molda a minha forma de agir. E a minha forma de agir no que eu estou pensando, na minha concepção que foi construída, me dá os resultados que eu quero. Então, ou seja, em vez de você ficar focando que, porra, eu não vou no quarto porque pode ter um bicho. Não, eu vou lá no quarto porque eu quero saber se realmente tem esse bicho. Porque isso é uma ilusão que foi criada. Porque eu preciso ir no quarto pegar tal coisa. Então, olha como isso é importante. Não, eu tomei a decisão que agora eu quero falar em público. Então, você vai lá e fala. E começa a pensar que você é um perfeito orador. E não adianta só pensar. Você precisa se preparar para isso. Ou seja, se você quer que mais pessoas te conheçam, você tem que fazer live. Como é que eu faço live? Fazendo live. Aí vai ter uma pessoa. Dane-se, você precisa se preparar para uma pessoa. Você precisa se preparar para 3, para 4, para 5, para 100, para 1000, para 10 mil. E aí, você está preparado para isso? E ao mesmo tempo, você está preparado para os haters? Aquelas pessoas que vão ficar te esculhambando ali na hora? Você aguenta essa pressão? Então, ou seja, se coloca na pressão que à medida que você coloca, você ressignifica e você fica mais forte. Então, isso é extremamente importante. E aí, né, a gente vai entrar em um quarto conceito importante. Que existe 2 tipos de medo. O medo fisiológico, ou seja, aquele medo que você está de frente para um leão, a tua fisiologia vai te preparar para você correr. Porque você sabe que você não tem como lutar com um leão. Então, esse é o medo fisiológico. E o segundo medo é o medo aqui, ó, das concepções. Que é aquilo que eu estou falando desde essa live. Ou seja, as concepções que foram construídas na tua cabeça que te impedem de fazer algo que alguém quis para conseguir te manipular. Perfeito? E aí a gente começa a entender que tudo que gera, né, tensão na cabeça da gente gera um gasto de energia. Então o nosso cérebro ele é condicionado a construir coisas para te deixar sempre ali, ó, mais tranquilo. Por quê? Porque quando você vai romper o medo, aquilo gasta energia. Quer ver um exemplo? Não sei se quem tem empresa aí, e assim, ó, quando você tem que tomar decisões importantes ao longo do teu dia, aquilo ali gasta uma energia violenta. Hoje que eu sou dono de clínica, eu vejo ali. Tem dia que eu tenho que tomar decisão, a gente está com alguns projetos aí, que aquilo ali puxa a minha energia mental, que eu fico cansado.
Então, ou seja, quando você vai tomar decisão de si, isso é científico. Quando você toma uma decisão difícil, aquilo toma 20% da tua energia cerebral. Então, ou seja, o cérebro da gente, ele sempre vai puxar para deixar a gente na zona de conforto. Porque quando você vai romper barreiras, por exemplo, como romper o medo, isso tende a gastar muita energia. E por gastar muita energia, o teu cérebro não quer que você faça. Então ele faz o quê? Ele vai tentar te bloquear disso. Então, ou seja, a melhor forma de romper o medo é o quê? É trabalhando a capacidade de enfrentar o medo. Só que você precisa entender que para você enfrentar isso, você vai gastar muita energia mental. É aquilo que eu falei. Cada decisão importante que você toma no teu dia gasta 20% da tua energia cerebral. E o teu cérebro ele te puxa sempre para a zona de conforto. Então, ou seja, ressignificar esse conceito do medo ele é extremamente importante para que você consiga romper essa barreira. Porque teu cérebro não vai te deixar fazer isso. E aí o que ele vai fazer? Ele vai acelerar teu coração. Ó, lembra de Léo? Ele foi pular o coração acelerando. Então, ou seja, ele estava tendo que gastar uma energia muito grande. Mas imagina que você está querendo romper essa barreira e a pessoa fala assim, não vai não, velho. Não vai não, é perigoso. Velho, não vai que é perigoso. Não vai que é perigoso. Então, ou seja, teu cérebro brigando com tu e o meio externo no teu ouvido. Não vai, não vai, não vai, não vai. Agora, vamos ressignificar isso? Imagina que você está num ambiente de pessoas que estão ali, ó, te colocando, tirando da zona de conforto o tempo inteiro. É o que eu fiz com o Léo ontem. Vai, pai. Vai que eu tô aqui. O medo não pode te paralisar. Pula, pula. Teu pai tá aqui pra te segurar. Teu pai não vai deixar você cair. Vai, vai, vai. E o coração... Ele foi e pulou. Então é sobre isso. É sobre você entender o quanto é importante o ambiente. É sobre você entender como você tem que ser seletivo nas pessoas que você permite estar perto de você. Porque essas pessoas podem te ajudar equalizando essa energia que você vai ter que consumir no teu cérebro para tomar uma decisão importante, ou elas vão tentar ajudar o teu cérebro a te bloquear de fazer aquilo. E isso é muito importante, porque aqui nessa fase da live agora, eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas que nessa jornada ficaram ali, né, fazendo coisas para tentar manipular, para evitar que eu fosse. Eu lembro que meu pai disse uma vez para mim que um tio meu falou assim, eu tava no segundo ano de cursinho, ele falou assim, rapaz, manda o Rafael voltar. Pode trabalhar no restaurante, velho. Não passou com 2 anos de cursinho, manda voltar, velho. Então, eu agradeço a esse tio, né? Por ter ajudado a dificultar, né, o meu projeto. Eu agradeço a cada colega, né, que tentou dificultar a minha oportunidade de ser a pessoa que eu sou hoje. Eu agradeço a cada pessoa que fechou as portas quando eu mais precisava delas. Eu agradeço a cada uma das pessoas, né, que vê o projeto que eu estou fazendo médico e elas assistem ali, né, um direct que eu boto e não vai lá e assiste o vídeo. Ou às vezes até assiste o vídeo, mas não dá nenhuma curtida. Eu agradeço a cada um de vocês, porque é cada um de vocês, né, que estão torcendo contra o meu projeto, a cada um de vocês que tenta, tipo assim, enfraquecer o projeto, é graças a vocês que eu sou o Rafael que eu sou hoje. Então, assim, ó, gratidão. Gratidão por não acreditar em mim. Gratidão por dificultar a minha jornada. Gratidão por ficar ali torcendo contra. Gratidão. É graças a vocês que eu sou quem eu sou hoje. E é graças a vocês que eu estou fazendo essa live hoje. Para que mais pessoas se transformem no que eu sou hoje. Porque a gente só consegue romper a barreira sendo muito forte. A gente só consegue romper as barreiras quando a gente tem muita clareza do que a gente quer. Porque lembre, as pessoas que estão perto de você, elas estão ali torcendo para que você não consiga. Sabe por quê? Porque se você conseguir, você vai estar ali, ó, denunciando elas. Sabe por quê? Porque elas não querem colocar a cara a tapa. Elas não querem se expor ao risco de dar errado. Elas não querem se expor ao fato de ela ter fracassado, mas ao menos tentado. Então o que elas fazem? Elas vão torcer contra. O que elas mais querem é que você desista. Porque se você desistir, você vai ser um fracassado junto com elas. Então, gratidão a cada um de vocês que torceram contra, a cada um de vocês que fecham as portas, a cada um de vocês que está ali olhando, né? Às vezes eu estou fazendo uma live lá no meu canal do médico, que só tem ali 6 pessoas na live, que fica ali torcendo contra. Graças a vocês, eu sou essa máquina que eu sou hoje. Dino botou aqui um documentário que assisti de Tony Robbins hoje, fala exatamente sobre isso. É exatamente, Dino. Da Bíblia fala muito disso, né? Que as pessoas que conseguiram vencer, elas estavam sempre em movimento. Então, por isso que eu não paro. Eu faço live toda semana, eu estudo toda semana, tá aqui, ó. Eu estudei para fazer isso aqui. Não é da minha cabeça, não.
Só, meu amigo, que cada vez que você rompe uma barreira, você fica mais forte. E isso é muito doido. E graças, né, a essas pessoas que ficam ali, né, torcendo contra, que eu fico cada vez mais forte. E aí entra o conceito do medo. O medo, ele é uma ressignificação. É você romper essas barreiras. Então, esse tipo de conceito que eu estou introduzindo para vocês é algo que eu vivo. Dei o exemplo aí da live de hoje. 2 minutos e 34 segundos, 14 de julho de 2024. Isso é um marco na minha vida. Eu fiquei ali 0 pessoas e eu tocando ali a live, ó, entregando minha energia com 100%. Sabe por quê? Porque eu não estou ligando quantas pessoas estão aqui assistindo. O que eu estou ligando é aonde eu vou chegar. E para chegar onde eu vou chegar, eu tenho que me preparar, inclusive, para isso. Eu tenho que entender que a minha missão que eu resolvi, me prontifiquei a fazer aquela live, está muito além da audiência. Porque eu sei que se tiver uma pessoa assistindo aquela live e eu tocar a vida dela, se você sair daqui hoje, uma pessoa sair daqui hoje com outro conceito sobre o que é medo e o que é que ela precisa fazer para se tornar uma pessoa mais forte mentalmente, e eu evitar que essa pessoa entre nessa lista que 2030 vai ter a doença mais prevalente no mundo vai ser a depressão, já valeu. Eu já cumpri a minha missão. E se mesmo assim eu não tocar ninguém, eu já estou saindo melhor dessa live. Então é sobre isso. E lembra muito bem disso. As pessoas próximas de você, dificilmente elas vão torcer a seu favor. Dificilmente elas vão estar ali aplaudindo. Principalmente quando você está ali, ó, ralando para chegar lá. Lembra? Mas é graças a elas que você se fortalece. Quando você tem muita clareza do que você quer. Quando você tem muita clareza do teu propósito, nada vai te impedir. Nada vai te abalar. Esquece. Você tem que ter sempre firme ali olhando pra frente. Ó. Beleza? Deida tá botando, lembra que você lá atrás é muito focado até mesmo na medicina. Exatamente, Deida. Exatamente. Deida foi minha colega de odonto, eu larguei odonto. Comecei do zero, com toda a chance de não dar certo, mas eu falei, eu vou lá. E vai dar certo. E se tiver que ser o tempo necessário, eu vou fazer até dar certo. É sobre fazer até dar certo. E lembra da palavra do que eu falei aqui hoje, a régua da reputação. Tenha muita clareza do que você quer. Certo? Para que na hora que as pessoas, né, foram querer te paralisar, porque como eu falei, quando você vence e o outro que está ali por medo de se arriscar não venceu, você está denunciando ele. Então é muito importante você ter clareza disso. Então a régua da reputação é uma forma do que as pessoas usam para te manipular. Então tenha muita clareza. Porra, o que eu estou fazendo tá certo? Tá certo. A pessoa está dizendo aquilo de mim? Aquilo é verdade. Eu falo isso muito com o Léo. Às vezes as pessoas ficam pirraçando, ele fica com raiva. Eu falei, pai, vem cá. Estão te pirraçando. Isso é verdade? Aí ele fala, não, papai. Eu falei, então por que você está se ligando, velho? Não ligue. Se é uma mentira, você não precisa. Ó como a régua da reputação ela já começa lá na infância. E eu tenho muita clareza com isso com o Léo. Eu falo assim, Léo, presta atenção. Estão falando isso, é verdade? Ele, não, papai, mas eu não quero que ele fale. Eu falo assim, não se preocupa, deixa a pessoa falar o que ela quiser. O que você tem que ter clareza é, você é isso que a pessoa está dizendo? Não, então pronto, segue tua vida. Não fica se preocupando com isso. Então isso tudo é treinamento, né? E hoje eu tenho um treinamento para médico, então meu filho é um case disso. Eu treino o tempo todo. Quer dizer que Léo vai ser um cara um super-homem? Não sei. Mas eu estou dando as ferramentas adequadas e que eu julgo como adequadas para que essa margem de erro seja a mínima possível. Então, ou seja, eu estou dando todo o passo a passo. Todo dia é treino. Todo dia é uma oportunidade de treinar meu filho. Então é sobre isso. Por isso que eu falo tanto de ambiente, sabe? Moldem o ambiente. Você consegue controlar o ambiente que você convive. Você pode moldar as pessoas que você permite ficar perto de você. Não permite pessoas que não estão alinhadas com o teu propósito ficar perto e principalmente dar pitaco na tua vida. Isso é muito importante. Tem uma live que eu fiz aqui que foi uma aula top. Eu falei a importância dos conselheiros. Depois corre aqui embaixo, arrasta aí que essa live tá perdida em algum lugar aí. Essa live foi muito boa. Eu falei a importância de você saber quem são os conselheiros. Quem você deve escolher para ser teu conselheiro. E essa live foi topada, essa live. Depois corre lá, futuca aí que ela tá aqui embaixo. Beleza? Então, é importante entender isso para que a gente entenda o que é o antimedo. O antimedo é exatamente essa desconstrução. Mas para ter desconstrução, é tudo isso que eu trouxe para vocês aqui hoje. Né? É essa ideologia, né, de como entender onde é que o medo foi formado. Né? É entender por que a gente tem medo. É entender por que a gente deve ressignificar o medo.
né? Rapaz, eu tô tentando achar a frase aqui. Eu não tô achando. Ah, pronto. Lá na Bíblia, né, tem um livro de Jó, que lá dentro dessa fase ele bota assim, ó: aquilo que eu mais temia me sobreveio. E aí é aquilo que eu falei pra vocês, a importância de você ressignificar o teu medo. Porra, eu tenho medo de ficar muito rico. Eu tenho medo, velho, de ter uma família top. Então, ou seja, tudo aquilo que você cria na tua cabeça tende a formular teus pensamentos, e esses pensamentos vão formular a tua capacidade de agir sobre os teus pensamentos. Se você fica pensando que vai dar errado, tu formula estratégias para agir de forma errada. Se tu começa a pensar que vai dar certo, tu começa a viver isso, isso muito no cursinho. No cursinho, no ano que eu passei medicina, eu me sentia médico. Eu estudava assim, eu já me via lá na UFS, eu já me via fazendo as provas, eu já me via no hospital. Então, ou seja, ó que doideira, eu nem tinha esse conceito na minha cabeça. Mas, ou seja, a concepção que eu fui criando na minha cabeça é tornar real o meu pensamento. E isso acabava fazendo eu agir de determinada forma que eu já me sentia médico antes de ser médico. Ou seja, ó, vou pegar aqui de novo, ó. Livro de Jó. Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ou seja, o que é que você teme? Eu temo ser médico. Ou seja, isso vai vir. Por quê? Porque meu pensamento, velho, começa a mudar. Ele começa a criar um mapa mental, um mapa de mundo, que toda a tua linha de ação, ela vai ser pautada em cima do teu pensamento. Isso é muito doido. Isso é muito doido. Ontem foi prova viva disso aqui, ó. Tá aqui, isso aqui é outro marco na minha vida. Ele, papai, eu tô com medo. Eu falei, vá. O medo não pode te paralisar. Ele, papai, eu tô com medo. Eu falei, o medo vai te paralisar? Ele falou, não. Então pula, velho. Aí ele, puf, pulou. E o coração... Aí eu falei, agora vamos lá. Você entendeu que você vai ter medo. Isso não vai ser o único medo que você vai ter. Vai ter vários outros medos. E é importante que você entenda que o medo não pode te paralisar. Botou aqui, loja Renascer, Davi já havia de ser derrubado gigante. Exatamente. Só que para quem conhece a história de Davi, isso é muito além. Se você vê o que Davi passou antes, o mundo, as dificuldades prepararam ele. É tanto que na hora que ele viu ali Golias, o que é que ele fala? Oxe, eu já matei um urso muito maior do que esse. Por que eu vou ter medo de Golias? Então, ou seja, quando você vai rompendo o medo você acha que ele não teve medo no primeiro urso que ele matou? Só que aquilo ali virou tão... Quando você rompe o medo, a tua cabeça começa a ressignificar. Ou seja, você não tem mais medo das coisas. Por quê? Porque você se coloca à prova o tempo inteiro. E aí, para essa fase você está falando de Golias e Davi, as pessoas que não passaram pelo que Davi passou antes daquele evento, elas fizeram o quê? Puf, tudo com medo de Golias. Só que como Davi já tinha derrubado vários ursos do tamanho de Golias, ele olhou e falou, é simples. Eu não preciso de uma espada pesada, porque eu não vou conseguir ganhar. Eu vou apenas ali, ó, no estilingue. Se eu bater exatamente na testa como já matei outros ursos, fica muito fácil. E isso que é o doido. Quando eu falo que você tem que se colocar na situação de crise, que você tem que romper essa barreira do medo, quando você passa por situações, você não tem mais medo, acabou, esquece. Isso é muito doido, eu vivo isso com o Léo. Teve um dia que eu tava no shopping, já contei isso aqui. Tem um comando, um drive que eu instalei na cabeça de Léo, que é o seguinte. Toda vez que ele cai é o seguinte. Tá doendo, não tá doendo, levanta e vai. Já tá na cabeça dele instalado, isso já tá instalado. Se você ver, Léo é um menino que não chora, quase não chora. É raro ele chorar. E aí eu tava no shopping andando, aqui no Boulevard. Eu lembro como hoje, foi na frente da Martin. Ele veio correndo e puf, caiu no chão, esbagaçou todo no chão. Aí o pessoal foi todo pra cima dele. Eu falei, epa, ninguém toca, ninguém toca. Olhei pra ele e acionei o comando, tá doendo? Ele falou, não. Então eu falei, levanta e anda. Levanta-te e anda, segue teu caminho. E olha que doido, ele se levantou e saiu. Aí a mulher, meu Deus do céu, esse menino caiu desse jeito e não tá chorando. Ou seja, o que tá sendo construído na cabeça de Léo? Que toda vez que vier uma dificuldade na vida dele, ele vai refletir o seguinte, eu tenho como solucionar isso agora? Perfeito. Tenho como solucionar? Soluciono e vou. Porra, não tenho como solucionar, o que eu posso fazer? Eu vou pedir ajuda. Ou seja, se ele caiu, tá doendo, papai vai dar um beijo e passa. Se não tá doendo, segue, meu irmão, segue teu caminho. Ou seja, isso é uma concepção que está sendo formada. Mas talvez para quem olha de forma superficial, parece que é só uma queda. Não. É lá no dia que ele fizer uma prova e perder, ele vai falar assim, pô, o que eu preciso fazer para resolver isso? Eu tenho como resolver isso agora? Não. Então eu vou me preparar para que na próxima vez eu não erre de novo. Você tá entendendo? Então isso é um ambiente. Isso são as pessoas que você permite. Ele tá tendo a sorte de ter um pai que é treinador.
E você que é pai, faça a mesma coisa. Vá consumir esse tipo de conteúdo para que você se fortaleça como um treinador do teu filho. E isso é muito importante. E principalmente quem tem filho homem. O filho homem, ele tem que ser criado e treinado diferente da filha mulher. O filho homem, ele tem que se preparar para a guerra. Ele tem que ser forte mentalmente. Por quê? Porque se ele não for forte mentalmente, ele não vai proteger a família dele, ele não vai ser um bom pai, ele não vai ser um bom marido, ele não vai honrar com a família dele. Por quê? Porque ele é um fraco. Então, homem tem que ser criado desse jeito. Ele tem que ser criado na diversidade. Ele tem que lutar, ele tem que fazer tudo isso para honrar a família. E é por isso que a gente vê o que a gente vê hoje aí. Perfeito? Então, é sobre isso. É sobre esses conceitos. É sobre essa ressignificação do medo. É sobre você entender o que é o medo e por que ele foi construído. Para a partir daí você conseguir entender. Deira botou aqui, pensei sobre isso com Davi, pois hoje sou pai e mãe, papel. Exatamente. Exatamente, Deira. Exatamente. E as adversidades, elas estão aí para fortalecer a gente mesmo. Lembra sempre, eu sei a situação que você passou, né? É muito forte isso aí. Mas lembra assim, ó, Deus tem um propósito e você tem que entender de alguma forma o que é que ele quis te trazer de mensagem. Talvez ele está te preparando para algo maior, né? E essa ressignificação que você vai ter aí vai ser definidora, tá bom? Pensa dessa forma. Sempre que eu pedir as coisas a Deus, ele sempre me dá da forma que eu não quero. Hoje eu entendo exatamente isso. Eu assumi um projeto há uns 4 meses atrás e entenda, nesses 4 meses eu estou vivendo crise em cima disso. Só que depois que eu entendi esse conceito de medo, esse conceito de crise, eu sempre vejo que Deus está querendo me mostrar de uma forma diferente. Ele quer saber se realmente eu estou preparado para isso. Ou seja, às vezes a gente quer pedir as coisas, a gente acha que vai vir da forma fácil. Não. Ela vai vir sempre da forma difícil. Porque quando ele te coloca na crise do que você pediu para realizar, ele está simplesmente te testando para saber se realmente você é merecedor do que você está pedindo. Só que às vezes, se você tem uma mente fraca, você vai dizer o quê? É injusto comigo. Eu não merecia isso. Só que quando você tem uma mente blindada e você tem muito alinhamento com o teu propósito, você vai entender que toda aquela crise que você está passando, aquilo ali é um recomeço que vem lá na frente. Mas é um recomeço para você estar mais forte e preparado para o que você pediu. Eu dou muito exemplo isso para os médicos que eu dou aula. Fala assim, pô, você quer uma clínica? Você está preparado para não ter paciente nenhum na tua clínica e tu ter que honrar com gasto fixo? Aí o cara, não. Então você não está preparado para ser dono de clínica. Então primeiro você tem que aprender a lidar com a crise. E aqui entra a questão do antimedo. É você se preparar para a crise. Porque é na crise que você se fortalece. Desde que você saiba entrar nela e se ressignificar lá dentro e sair de lá muito mais forte e preparado para a próxima. Porque a vida é exatamente isso. É crise por cima de crise. Só que quando você começa a entender a crise com um olhar diferente, você vira uma máquina. E aí acabou. E aí, meu amigo, ninguém mais te pega. Beleza? Então é isso. A gente finaliza por hoje. Eu espero que tenha feito sentido. Eu recomendo a quem não entrou na live desde o início que assista essa live. Como eu disse pra vocês, pra mim foi uma das melhores lives que eu já fiz até hoje. Tem outras 2 lives aí muito boas. A do Conselheiro também foi muito top. É uma live mais antiga. Afinal de contas, eu tô aqui desde junho de 2023 fazendo live todo domingo. Então tem muito conteúdo aqui no meu Instagram. Tá bom? Então, semana passada eu passei pra vocês. Eu tô maratonando as lives de domingo aqui que tá salva. Então, pronto. Aproveita o momento antes de fazer nada, assiste, porque tem muito conteúdo de valor. Como eu sempre falo, eu estudo. Essa live de hoje foi de um livro que eu li, tá bom? E eu compartilhei aqui a essência desse livro com vocês, tá bom? Então, gratidão pela audiência. Espero que tenha feito sentido. Espero que essa live tenha te ajudado de alguma forma. Espero que você tenha saído daqui uma pessoa hoje mais forte, com outro conceito sobre o que é o medo e por que ele é construído e como é que a gente vence ele, para que assim você se torne uma pessoa mais forte, né? O objetivo dessa live é exatamente isso, né? Eu construí essa live do domingo, que é uma forma de retribuir o carinho que eu tenho aqui, tanto dos meus seguidores, quanto dos meus pacientes que são meus seguidores, tá bom? É uma forma de ajudar vocês de alguma forma, né? De conteúdos que eu já consumo desde 2019. Então, é para vocês terem um olhar de quem é Rafael além da medicina, tá bom? Então, estarei aqui todos os domingos às 8h45. E lembra que sempre eu vou trazer aqui o que há de melhor para vocês. Não é live superficial. São conteúdos profundos e conteúdos que você não vê em qualquer lugar, beleza? Então, esse é o objetivo dessas lives de domingo, no qual eu chamo de programa Mentalidade, né? Que é o quê? É trabalhar a mente da gente. Porque com a mente forte,
a gente fica imbatível e realiza tudo que a gente quer, tá bom? Muito obrigado, Taizinho aí, sempre presente, tava na live de manhã hoje, tá aqui na live de noite. Tenha certeza, meu amigo, que sua mente está mudando. Talvez você não vá perceber isso agora. Tá? Ainda é estudante de medicina e ela sabe que ela vai sair da faculdade dela com a mente totalmente diferente. Talvez diferente até da minha quando eu terminei. Tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Assim que terminar a live vai ficar salva. Vai lá, deixa teu comentário, diz o que você achou. Compartilha com alguma pessoa que você goste. Compartilha, porque esse conteúdo é um conteúdo de valor. É uma live. Essa live de hoje foi conceitual, tá bom? E eu espero que tenha feito todo sentido para todos vocês. Fala, grande Dino. Muito obrigado pela audiência aí, viu, meu amigo? Espero que tenha gostado também do conteúdo. Beleza? Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus e até próximo domingo, tá bom? Show!